para mostrar para vocês uma notícia que está bombando no nosso portal e nas redes sociais como um todo. Afinal de contas, a nossa conversa aqui de manhã é feita disso também, né? Tem as notícias de Brasília, as notícias da economia, mas tem também algumas curiosidades que podem parecer apenas curiosidades, mas de verdade, não estou fazendo isso para justificar o noticiário, não. No fundo, elas dizem um pouco de por que algumas coisas acontecem na nossa sociedade da forma como acontecem, né? Eu confesso que ouvi hoje de manhã o pessoal jovem me falando ali na redação sobre essa história de Red Pill. Desconhecia, mas assim, frontalmente, essa história de movimento Red Pill, que é uma alucinação interessante. Interessante, sim, para a gente analisar à distância do ponto de vista psicológico, como é que alguém pode chegar a esse nível a essa viagem, né? Acho que nem, né? O LSD na veia, o cara viaja tanto. O que é o tal do movimento Red Pill? Red Pill, pílula vermelha. Estudo explicação de terceiros aqui, hein? Porque eu não conheci o movimento também, não vi o filme Matrix, não vi o filme, sei que é um filme muito bem sucedido, né? Mas eu não assisti, não é o filme que me toca o coração. Tem lá um momento que o Keanu Reeves, que é o protagonista do Matrix, tem de escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha, né? Não sei por que cargas d'água ele tem de fazer essa escolha, mas o fato é que tem a escolha. E tem lá a pílula vermelha. E aí, olha só, criaram um movimento, né, da pílula vermelha, que é um movimento de homens para, em tese, combater o feminismo. Uma coisa mais ou menos assim. Eu estou explicando aqui de maneira grosseira, porque de fato eu não tenho detalhes a respeito desse movimento, mas basicamente é isso. Então, é um movimento que entende que a gente tem de voltar um pouco para hábitos e costumes do passado, não é? Quando as mulheres tinham um determinado papel na sociedade, quando elas iam até certo ponto, enfim, uma bobajada sem tamanho, né? E aí você pode estar pensando, bom, mas por que você está falando nisso? Por duas coisas. A primeira delas, para a gente entender por que muita coisa acontece e às vezes até vira ideia de política pública. Porque tem gente que raciocina dessa maneira, que ocupou até pouco tempo cargo importante. Quem é o ícone, ou um dos ícones do movimento Red Pill? O ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Isso explica algumas coisas ou não explica algumas coisas? Explica, não é? E por isso até a gente tem a obrigação não, fez a escolha de tratar desse assunto aqui, não é? Eu sei que muita gente não está a par do que está rolando, mas muita gente está a par do que está rolando, então eu vou começar do começo, como diria o poeta. Esse sujeito aqui se intitula uma espécie de coach, né? Por aí você já começa a perceber o nível do drama, né? O que ele é coach? Enfim, aliás, está cheio de gente aí ensinando os outros a viver, né? Não, vai por aqui, faz assim, faz assado, toma água todo dia, com limão, sem limão, com sal, né? Desde questões físicas até comportamentais. Enfim, ele é um deles, o Thiago Schultz. E para o nosso azar, eu, que como disse mais cedo, tenho muito orgulho de ter nascido em São Paulo e morado permanentemente na cidade de São Paulo, de onde não pretendo sair, não é? Mas a gente é obrigado a reconhecer que São Paulo tem algumas coisas ruins. Uma delas, o sotaque muito acentuado. E, para mim, paulistano, ele é um pouco irritante, não vou negar, né? Sabe, aquela coisa, que você vai falando e vai ficando bravo e vai ficando cada vez mais e, sabe, uma coisa meio enjoativa, meio, sabe, dá uma irritaçãozinha aqui, né? Esse cara é, então, o tal do influenciador machista, não sei como é que, né, do Red Pill lá, né? E aí ele surge, eu também não o conhecia, quem mandou para nós aqui, mandou para mim o vídeo foi o Daniel Pereira, meu chefe aqui na CNN Brasil, meu chefe direto e mentor do jornal, né? Ele me mandou o vídeo do Thiago, mas uma brincadeira, é tão ridículo que você vai levando na brincadeira. Então, como é que ele justifica, ele está participando de um podcast qualquer lá, e aí ele tenta justificar, né, o movimento, o discurso machista. E aí ele diz que essa intenção que ele vê, né, das mulheres se sobreporem aos homens, ela se dá nas mais diversas circunstâncias. Uma delas, aí ele exemplificou, aí é que chega a parte boa da história, né, que é o exemplo que ele deu. Ele diz o seguinte, eu saí com uma menina
pá, não sei o que, a gente saiu, tava conversando, não sei o que, e eu tô tomando meu Campari, meu. Aí ele fala com aquele sotaque. Eu tô tomando meu Campari, a menina tá tomando a cerveja dela. Aí ela quer que eu tome cerveja. Eu não vou tomar minha cerveja, porque a mulher quer moldar o homem. Eu vou continuar com o meu Campari, meu. Eu vou continuar com o meu Campari. Aí ele usa essa comparação, né? Ela é tão infantil que é até engraçada, né? É tão ridícula que é... Né? Tem certas coisas que a gente começa a acompanhar na vida pelo excesso de constrangimento que ela provoca na gente. É um sentimento gostoso às vezes, né? Você vai vendo alguma coisa e fala, nossa, mas como é que pode, como é que tem isso aí, né? É constrangimento, mas aí você vê, você está seduzido pelo negócio, né? E ele tem esse poder da sedução pelo constrangimento, o Thiago Schultz, né? Enfim, e aí ele começou a ser zoado, que é a única coisa que sobra, né? Dessa história toda é o seguinte, é tirar sarro do cara, né? Não toma o Campari, toma cerveja, né? E a atriz Lívia Lagato, numa rede social, tirou um barato dele, né? Da forma como ele fala, das coisas que ele fala, do conteúdo que ele publica, movimento Red Pill, essa viagem... fui eu que fiz isso? Não, né? Essa viagem meio, né? Amalucada. E aí, ele reage... E aí é que eu digo que a gente tem de ficar atento, porque o que é uma bobagem num primeiro momento, depois explica comportamentos, né? Então você vê, você tem a história do Campari, todo mundo zoando e não sei o que, o sotaque paulistano, não sei o que. Aí, como ele reage contra uma mulher que confronta o que ele diz? Mandando mensagem no inbox do Instagram dizendo, você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala? Você escolhe. Processo ou bala? Você escolhe, né? Então, vejam que a gente está falando lá de um movimento que parte de um filme Matrix, negócio de pílula vermelha, uma coisa ridícula, né? Infantil. Aí, agora sou eu? Não sou eu que estou controlando. Aí, Keanu Reeves, né? Pílula vermelha, essa papagaiada toda, né? Movimento Red Pill, até o cara chegar a ameaçar de morte uma mulher que tirou um barato da cara dele, né? E basicamente é para isso que ele se expõe, para a gente poder dar risada, né? E aí ela publicou as ameaças. Ela falou, olha o que o cara está fazendo aqui. Tentou ligar para ela várias vezes. E aí ele publicou um vídeo, né, para justificar o uso da expressão ou é bala, né? Ou retira, é processo ou bala. Primeiro que ele está suando mais que tampa de chaleira no vídeo, né? Sua permanentemente, né? Acho que ele não tomou o Campari. Aí ele diz que bala não é bala de tiro, né? Bala é vamos em frente, né? Ou tira o processo ou vamos em frente, ou é processo ou vamos em frente, é processo ou você vai ver. Quando ele fala ou é bala, ele não está dizendo que ele vai atentar contra a vida da atriz, né? Então é isso, por isso é que a coisa tá tão agitada assim, e essa notícia está entre as mais vistas do nosso portal. É um acontecimento das redes sociais, né? Aparentemente sem importância, para rir, né? Até quando a gente tem informação do Campari e da cerveja, mas aí depois nós passamos a entender por que é que muitos homens têm comportamento violento, por que é que muitos homens que acham que esse tipo de conteúdo, como eu achei no primeiro momento, é um bobão aí da internet, mais um desses aí, né? Como tem tantos, né? Mas são tijolos que vão sendo colocados para construir um muro de intolerância, de violência, né? É gente que vai dizer, não, você não tem de aceitar que a mulher se sobrepõe a você. Não, porque bom era no passado, quando a mulher era assim, assado. Porque hoje em dia tá ruim, porque a mulher isso e aquilo, entendeu? Então o cara vai construindo esses tijolinhos, ele ganha dinheiro com isso, né? Ganha fama, né? Aliás, tem muito louco que nós fomos batendo palma, os loucos foram dançando, né? Né? A gente já sabe qual foi o fim disso, né? Então é bom abrir o olho, porque, né, esses pequenos tijolos que vão sendo construídos, eles resultam muitas vezes em episódios de violência, como a atriz denunciou, aconteceu com o homem, o influenciador do Campari.